Olá, bem-vindo, bem-vinda mais uma vez ao programa Palavra Ética aqui na TV Comunitária de Belo Horizonte, TVC-BH. Eu sou Gilvander Luiz Moreira, lembrando de saída que a programação da TV Comunitária de Belo Horizonte está também acessível via internet no seguinte endereço: www.tvcbh.com.br. Vamos dedicar esse Palavra Ética de hoje ao respeito à dignidade ambiental. O Estado de Minas Gerais era até pouco tempo saudado como a caixa d'água do Brasil, né? Mas infelizmente a devastação ambiental está tremenda. No último dia 29 de setembro de 2014, a mineradora Anglo American da África do Sul conquistou, junto ao governo do Estado de Minas Gerais, licença de operação para iniciar o processo de mineração na região de Conceição do Mato Dentro, na região central, inaugurando um mineroduto Minas-Rio, que vai atravessar 32 municípios. Eu tenho em mãos aqui um pequeno texto escrito pela professora Andréa Zouri, da Fafiche da UFMG, que tem como título: Eu vi o horror e vos acuso. A professora Andréa Zouri diz, entre tantas coisas assim: eu vi, no dia 29 de setembro de 2014, o horror. Não estava no século XIX, mas em pleno século XXI. A unidade colegiada do Conselho de Política Ambiental de Minas Gerais, URC Jequitinhonha, concedeu licença de operação à mineradora da África do Sul, a Anglo American. Eu vi uma empresa sem compostura, sem dignidade, cruel, covarde e cínica. Eu vi o coronelismo ainda vivo, a herança latifundiária, aquela mesma que massacrou indígenas e escravos, massacrando as populações da região de Conceição do Mato Dentro. Eu via a alegria sádica dos funcionários e técnicos da Anglo American. Eu vos acuso, Aécio Neves, Alberto Pinto Coelho, governador do Estado de Minas Gerais, e todo o governo de Minas. Eu acuso Alceu Torres, Danilo Vieira Rodrigo, técnico da Supram. Eu acuso os conselheiros da URC Jequitinhonha que votaram a favor dessa licença criminosa na pessoa de Andresa Lemos Meira, representante de instituição científica e de pesquisa. Esse é um pouco do texto, uma denúncia veemente que a professora Andréa Zouri registrou e que está divulgada aí pela internet afora. E para conversar conosco aqui sobre esse assunto seríssimo que está acontecendo em Minas Gerais, nós temos a alegria de receber aqui no Palavra Ética, hoje, a Flávia Lilian Santos Costa Barroso. Flávia, bem-vinda aqui ao Palavra Ética. Muito obrigada, Frei Gilvander, pelo convite. Há um tempo atrás eu trouxe você para falar sobre o assunto, mas está aumentando a gravidade e vamos continuar aprofundando a conversa aqui, né? Isso. Temos também hoje aqui a alegria, recebendo aqui no Palavra Ética, Patrícia Generoso Tomás Guerra. Patrícia, bem-vinda. Obrigada, Frei Gilvander. Eu queria, antes de tudo, falar que eu também vi e senti o horror e também vos acuso. Acuso com a certeza de que não lavei as mãos e com a certeza da Dona Maria, do seu Ari, da Dona Rita, de todas as pessoas que são parte da nossa comunidade. Exatamente, Patrícia e Flávia. Por isso que nós trouxemos vocês aqui, para vocês contarem para um público maior que vai nos acompanhar aqui pela TV Comunitária e depois via internet através do YouTube, qual é o horror mesmo que está acontecendo na região de Conceição do Mato Dentro. Aliás, primeiro, vocês duas são da região lá, não é? Sim, nós somos também massacradas por esse projeto Minas-Rio, usando aqui uma expressão do Lúcio Pimenta, que é um companheiro nosso lá de Conceição, né, que define muito bem o que é esse projeto Minas-Rio. É um projeto que massacra comunidades, que desrespeita a legislação, que subverte a ordem processual do licenciamento e que subverte todas as regras. Flávia, já há muitos anos que está se desenrolando essa agressão na região, né? Isso, a gente vem acompanhando todo esse processo desde 2006, porque em 2007 foi entregue o EIA-RIMA, do empreendimento... Estudo de Impacto Ambiental, né? Isso, do Estudo de Impacto Ambiental do Projeto Minas-Rio, e a gente vem acompanhando todo esse massacre que vem acontecendo desde então. E de lá para cá, região de Conceição do Mato Dentro, que era um paraíso, um santuário ecológico,
está sendo cada vez mais atingida. Isso, a capital mineira do ecoturismo, né, como sempre Conceição foi chamada, hoje ela é capital de muitas outras coisas, menos do turismo e menos de coisas bonitas. Ainda existem coisas bonitas em Conceição, só que as coisas feias, principalmente as implantadas pela empresa Anglo-América, são de fazer horror. Nós temos uma taxa de mortalidade, de assassinatos per capita maior do que Belo Horizonte. Nós temos vários pontos de droga em Conceição, coisa que nunca existiu. Nós temos um aumento da gravidez na adolescência estrondoso. E nós temos um contingente policial diminuído, porque não é interessante, né, os policiais irem trabalhar em Conceição, e ninguém, na realidade, porque o índice do custo de vida lá aumentou muito, principalmente em termos de aluguel e casa própria, moradia. Então a gente teve uma inflação de 1000% aí em 6 anos. Patrícia, eu sei que a história é profunda e complexa. O que é principal, importante contar aqui, resgatando desses últimos 6, 8 anos do que vem acontecendo na região? Então, esse projeto ele começou em 2007, né, com a entrega do estudo de impacto ambiental, e logo em seguida, em 2008, a primeira licença foi concedida. Licença prévia. Licença prévia para o projeto, em dezembro de 2008. E o que a gente observou é que todo mês de dezembro, com a necessidade de se fazer ou de se dar justificar para os acionistas a lucratividade desse projeto, as licenças ambientais eram concedidas, muito embora o processo ainda não tivesse todas, ou não tivesse sido realizadas todas as medidas, não tivesse a cidade preparada para possibilitar que esse empreendimento existisse em Conceição. A regra diz o seguinte, que a licença prévia ela tem que ser de acordo com o EIA-RIMA, né? E depois, só após cumprir uma série de condicionantes, que se concede a licença de instalação, né? E lá, inclusive, houve um fracionamento da licença de instalação, não foi? Na verdade, o condicionante só existe quando a empresa não conseguiu cumprir o papel dela de fazer o estudo de impacto ambiental de forma correta. Então, numa definição assim, um pouco, as condicionantes é um atestado de reprovação, é um atestado de incompetência de um estudo que não deu conta de avaliar e de identificar os impactos e de ter uma política que se adequasse às necessidades do local. Vocês já começaram a ver vários problemas já desde lá do EIA-RIMA? Sim, a gente desde 2008, a primeira audiência pública foi em março de 2008, 5 de março de 2008. No dia 5 de março de 2008, nós tínhamos um grupo de pessoas que voluntariamente se debruçou sobre o estudo de impacto ambiental e apontamos ali inúmeras falhas, inúmeras incorreções, incompletudes, contradições nesse estudo de impacto ambiental, que apontava para a impossibilidade de se admitir um empreendimento minerário com tanta fragilidade e incompletude de estudo. Percebemos naquela ocasião que aquele empreendimento, pelo número ou pela ausência de informação que tinha, ele era um risco tanto à população, a questão social, quanto a ambiental de Conceição. E o que era risco agora está sendo já preto no branco acontecendo? Está acontecendo já há muito tempo, Frei Gilvander, já vem acontecendo e as pessoas vêm sofrendo com isso. Essa história das condicionantes é como um aluno que passa de ano e fica devendo uma matéria, que pode seguir para o ano seguinte, fazendo aquela matéria que ficou devendo. No caso do projeto Minas Rio, foram mais de 300 condicionantes. Ou seja, mais de 300 coisas que eles não cumpriram. E foi concedida a LO sem existir a licença de operação, sem existir uma lista de atingidos. Nem a unidade regional colegiada que dá a licença, nem a empresa tem uma lista de pessoas que são atingidas pelo empreendimento. Ou seja, as pessoas não existem para um empreendimento desse porte. Patrícia, assim, das tragédias, né, por exemplo, a professora Andréa Zoro fala aqui de uma licença criminosa, né? Das perspectivas ambiental, social, cultural, das populações,
quais são as principais afetações que dá assim para mencionar, que já estejam acontecendo? Várias violações, por exemplo, fragmentação de famílias. A empresa adotou como praxe estimular alguns conflitos ou implantar alguns conflitos familiares. Nós vivemos numa região onde a comunidade usava ou utilizava da terra de uma forma com alternância que permitia, por exemplo, que algumas pessoas viessem a Belo Horizonte, fazer o seu pé de meia e retornar a esses locais, né, usufruindo de forma muito correta, ou de forma muito equilibrada das propriedades rurais, mantendo ali ou criando ali todos os seus filhos, gerações e gerações de famílias, né? E com o processo, com o empreendimento, a empresa passou, por exemplo, a procurar as pessoas que não estavam fisicamente no local, insuflando ali um conflito, falando como se aquelas pessoas não tivessem usufruindo ou não tivessem se beneficiando da terra que estava lá. Então, foram várias violações. Além disso, esse projeto é um projeto, por exemplo, que teve a caracterização de trabalho escravo e tráfico de pessoas, né? Inclusive a Polícia Federal e o Ministério do Trabalho pegou muita gente lá, né? Isso não é essa é uma constatação, já há um auto de infração que em novembro de 2013 caracterizou o tráfico humano e o trabalho em condições análogas de escravo em razão do alojamento de 172 pessoas, 100 delas haitianos e de 72 nordestinos. Na sequência da mesma fiscalização, em abril, houve uma nova autuação e aí se caracterizou também trabalho escravo de 164 pessoas em razão do número de horas trabalhadas, da ausência de repouso semanal remunerado e de condições mínimas de trabalho. Flávia, já tem hoje uma identificação de quantas pessoas ou quantas famílias são diretamente e indiretamente atingidas ou massacradas? É isso que eu disse, Frei Gilvander. A empresa não fez um estudo de quem são os atingidos, né? Encomendou-se de uma empresa chamada Diversos que seja feito esse trabalho socioantropológico nas comunidades para que apresentasse quem são esses atingidos. E a licença foi concedida, a licença de operação foi concedida antes que essa empresa tivesse a oportunidade de apresentar o trabalho dela. No estudo de impacto ambiental, a empresa não existia nenhum ser humano nos locais onde o projeto se propunha. Quando, depois, numa exigência do órgão ambiental que fez uma vistoria no local e que viu as comunidades, o órgão ambiental exigiu que se fizesse uma complementação desse estudo e a empresa fez a identificação de 2 comunidades, mas de uma forma ela subdimensionou. Então ela trouxe ali o nome só de algumas pessoas que fisicamente ela precisava, eu vou usar aqui um termo, de higienizar, de retirar para implantar as suas estruturas. E isso foi feito de uma forma mínima, então ela só admitiu, e por exigência do órgão fiscalizador que fez a vistoria e que identificou essas comunidades, só então num estudo complementar ela identificou ali algumas poucas famílias e de forma também só a proporcionar essa higienização, de identificar quem ela precisava para desocupar para realizar suas estruturas físicas e não de uma forma, enfim, como se deve fazer, identificando quais são os impactos e avaliando a possibilidade ou a não possibilidade dessas pessoas manterem suas vidas e manterem suas tradições, seu modo de vida, ali, sua produção ali naqueles locais. Ok, Patrícia, nós vamos ter que fazer um pequeno intervalo, daqui a pouquinho nós vamos continuar essa prosa. Nós estamos hoje aqui no Palavra Ética entrevistando Patrícia Generoso Tomás Guerra e a Flávia Lilian Santos Costa Barroso, que são, segundo elas, mais do que atingidas, são massacradas pelo projeto da grande mineração na região de Conceição do Mato Dentro, região central aqui de Minas Gerais.
e através do projeto Minas Rio, um grande mineroduto. Nós vamos a um pequeno intervalo e voltaremos já já para continuar entrevistando aqui a Flávia e a Patrícia. Espere aí. E que sabem como ninguém o que fazer em meio a uma confusão na rua. Aí a gente foge da briga. A sua vida vale mais que qualquer discussão. No Brasil, milhares de pessoas são mortas por impulso. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz, essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. Olá, estamos de volta com o programa Palavra Ética aqui na TV Comunitária de Belo Horizonte. Eu sou Gilvanda Luiz Moreira. Hoje nós estamos conversando sobre a dignidade do meio ambiente que infelizmente está sendo massacrado no estado de Minas Gerais. Licenciamentos ambientais sendo concedidos à torta e à direita, pisando na dignidade do meio ambiente e na dignidade humana de toda a biodiversidade. Estamos hoje entrevistando a Patrícia Generoso Tomás Guerra, Patrícia, e também a Flávia Lilian Santos Costa Barroso. Flávia, para quem não conhece mais de perto, qual o tamanho desse projeto de mineração na região de Conceição do Mato Dentro, envolvendo esse mineroduto Minas Rio? É uma cava, Frei Gilvander, de proposta de 12 quilômetros, será a maior cava... 12 quilômetros? 12 quilômetros. Eles falam cava para não falar cratera, né? É, a maior do mundo, dizem, e uma barragem de rejeitos que ocupa uma área maior que 950 hectares, que significa mais de 950 campos de futebol. E essa barragem de rejeitos está localizada a 300 metros da rodovia, da MG10, onde passam inúmeras carretas, carros, e a gente questiona inclusive o risco disso. A montante de uma comunidade inteira, que é a comunidade da Água Quente, que tem mais de 27 famílias nesse local, e próximo também, a menos de 1 quilômetro, de várias outras famílias que estão à margem do córrego Passa Sete, e que muitas pessoas entendem que estão ou que se sentem impactadas apenas por um temor. Quando a gente viu agora recentemente o rompimento de uma barragem de rejeito, aqui na região metropolitana, né? Que é infinitamente menor a que está sendo proposta, a que está sendo construída em Conceição, né? Só para se ter uma ideia, a de Itabirito eram 3 barragens de rejeito, a de Conceição é uma única barragem de rejeito, como a Flávia falou, de mais de 900 hectares, e com uma altimetria, ou seja, com uma área de alagamento que é acima de 85 metros de profundidade. Então, que a gente sabe, por exemplo, que a empresa recentemente, agora, nós tivemos lá um episódio de mortandade de peixe e o Ministério Público nos deu notícia no dia da reunião, no dia 29, que existiu, por exemplo, uma contaminação por amônia nessa água e que a empresa, poucos dias antes, 10 dias antes, tinha comunicado com toda a comunidade que a água estava própria para consumo. Então, a empresa passou pela comunidade avisando que essa água estava própria para consumo e, em seguida, nós tivemos uma mortandade de centenas de peixes e depois uma avaliação, um laudo que comprova que tem a toxicidade por amônia e ao mesmo tempo, a empresa, então, quer que a gente se sinta seguros de ter uma comunidade morando abaixo dessa barragem de rejeito, sabendo que as técnicas que ela tem, ou o compromisso que ela tem com a comunidade, não é o que não nos deixa um mínimo de segurança. Eu só gostaria de complementar, Frei Gilvander, que a licença de operação foi concedida no mesmo dia em que saiu o resultado deste laudo, que comprovava a contaminação por amônia. Então eu fico questionando a responsabilidade dos conselheiros, que
concederam essa licença de operação sabendo, no mesmo dia, dessa contaminação e do risco para as pessoas que essa contaminação pode provocar. Ô Patrícia, e a coisa mais grave é porque nós estamos no meio de seca e mais seca, né? Notícia até que a nascente, uma das principais nascentes do Rio São Francisco, secou, o Rio São Francisco na UTI, a míngua, né? Ultimamente, um mês atrás, eu fui assessorar o encontro das comunidades eclesiais de base em Rio Pardo de Minas, norte de Minas, que é assim, alarmado de ver as comunidades rurais do norte de Minas e do noroeste estão sobrevivendo basicamente perfurando poços artesianos para tentar buscar água a 200 a 300 metros de profundidade, tudo. E no meio disso tudo aí, para servir, para desaguar toda essa produção aí, tem o tal do mineroduto, né? Minas Rio, qual o tamanho desse mineroduto? São 525 quilômetros, né? Como o senhor falou, ele passa por 32 municípios, 25 mineiros e 7 paulistas. Cariocas, desculpa, cariocas. E a água que será utilizada para a propulsão desse minério de ferro seria suficiente para abastecer uma cidade de 200 mil habitantes. Nós estamos falando então de transposição de águas, né? Assim, e já me disseram, inclusive, que esse volume é até maior do que a transposição que se faz, ou que se propõe no São Francisco, e de uma situação que não foi avaliada, ou que não repercutiu, que não foi debatida, né? Que é tratada como se fosse, enfim, como se fosse um meio de transporte menos impactante, né? Como o senhor disse, no momento onde se discute a escassez de água, né? Quer dizer, vai arrebentar as entranhas da mãe natureza, tirar o minério e depois usar a água cristalina para empurrar esse minério lá para o mar para entrar nos navios, né? Isso. E ontem o Gustavo Gazinelli, um companheiro nosso militante nessa luta, né? Ele dizia que parece que o mineroduto tem a capacidade de transportar 26,5 milhões de toneladas, mas parece que a estimativa de produção está acima de 50 milhões né, de toneladas. E ele até desconfia assim, ó, daqui a pouquinho vão falar em construir um segundo mineroduto ou a duplicar o tamanho desse, como a Samarco já fez no mineroduto que tem saindo da região de Mariana e indo para o Espírito Santo. Né? Era já colocaram mais 2, 3 canos. Quer dizer, a gente já tem notícia de que isso, inclusive, já é discutido a todo momento, assim, a questão técnica de se fazer, já é uma questão, já é discutida dentro da empresa a questão do segundo mineroduto. Então, isso só não está explicitado, não está publicizado, mas parece que já é uma coisa que vem sendo discutida e que só a comunidade não sabe, só nós, que efetivamente a nós interessa essa informação, que não somos excluídos, né? Patrícia e Flávia, além de vocês, quem mais está gritando, clamando injustiça, 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 além da professora Andréa Zoura, ouviu horror, o Ministério Público, quem mais está levantando a voz, se posicionando contra essa coisa infame, essa coisa, uma injustiça que clama aos céus? Nós somos um coletivo já, né? Assim, mais da comunidade da zona rural. Em Conceição nós nos intitulamos como coletivo Reaja, né? Mas já existe uma articulação em toda a bacia de Santo Antônio, porque nós percebemos que não só Conceição, mas agora também Morro do Pilar, com um projeto de mineração, que é uma cidade vizinha, também está sofrendo a mesma ameaça, né? E junto com isso, parece que o projeto Minas Rio, ele inaugura um novo conceito assim, de mineração, que é mina, porto e mineroduto, que precisa ser debatido, que precisa ser discutido. Então já existe uma articulação da bacia do Santo Antônio como um todo, e aí não somos só nós, né? Nós fazemos parte, mas isso já é um grupo bem maior, com uma articulação bem mais encorpada, e existem muitas pessoas também interessadas, ou esse processo é tão violento que ao longo dessa história de violência e de massacre, as pessoas já não puderam mais pactuar com isso. Então, somos
poucos, mas ao mesmo tempo somos uníssonos num desejo de buscar aqui a regularidade e fazer cessar essas violações. Eu tenho a intuição que uma mineração como essa é maldita, ela deve ser excomungada. Eu acho que nós temos que continuar essa luta, porque essa mineração tem que ser paralisada, em nome das futuras gerações, em nome da dignidade de toda a biodiversidade, em nome das populações da região, de Minas e do Brasil, né? Tem inclusive já uma série de vídeos documentando a situação na internet, não tem, Flávia? Tem, nós temos vídeos já mostrando a realidade de Conceição do Mato Dentro. Eles se chamam Conceição Guarde nos Olhos. A gente tem o primeiro, depois o 2, o 3, que é Conceição Guarde nos Olhos Mumbuca. E agora nós temos um último, que é Conceição Guarde nos Olhos 4. Se colocar no YouTube lá, Conceição Guarde nos Olhos 4. Vai aparecer, né? É uma produção da Camarela Estúdios, né, do Rodrigo Vale, que desde o início de 2008 sempre nos apoiou. Acompanhou o início e ao longo desses anos tem nos acompanhado também com esse olhar atento e fazendo ecoar aí os gritos dos massacrados para além das montanhas de Conceição e de Minas. Então isso é um trabalho muito bonito, né, se é possível dizer isso, mas é um trabalho muito que traz bastante a realidade do que tem sido o massacre em Conceição. Flávia, nessa audiência, esse simulacro de democracia, né, dia 29 de setembro, o último, 2014, o promotor, o doutor Marcelo, fez um discurso veemente contra a concessão da licença de operação, não foi? Olha, foi, o Frei Wander, porque essa reunião foi um verdadeiro massacre. Foi uma reunião de quase 12 horas de duração, com muitos presentes. A empresa levou 6 ônibus de funcionários. Uniformizados? Uniformizados, com uniforme limpinho, novinho, todo mundo lindo, todo mundo querendo fazer uma divisão mesmo, porque a maioria desses funcionários concessionenses também, e colocando a população contra a população, como é de praxe ela fazer isso. Então, repetiu. E o principal argumento deles é emprego, estamos gerando emprego? Isso, todos os funcionários que tiveram vez e voz também nessa reunião, eles disseram a favor do emprego. E o que me causou muita estranheza, Frei Wander, porque ali era um local de se discutir leis ambientais, cumprimento de normas ambientais, e não de se falar a favor de emprego ou desenvolvimento econômico. Então, a parte ambiental ficou para um segundo plano, enquanto os funcionários clamavam, né, e defendiam o emprego deles de forma legítima também. Mas o fórum ali, acho que não era para isso. Na verdade, a questão do emprego foi trazida pela empresa, né, ou foi orquestrada pela empresa, deixando de reconhecer, por exemplo, o trabalho do seu Zé Pepino, que era tão digno quanto o trabalho dos empregados uniformizados. Então, os empregados se sentiram ameaçados da possibilidade do desemprego, mas não conseguiram, por exemplo, enxergar que o seu Zé Pepino estava com sua vida, além do seu trabalho, né, o seu Zé Pepino, o seu Zé Vigia, Dona Rita, todas as outras pessoas que estavam lá eram também trabalhadores dignos e estavam há muito com seus direitos, inclusive do trabalho, violados, e não só o direito, com direitos ainda maiores, que é o direito à vida, ameaçado também. Então, não foi possível, ou se criou ali um ambiente onde essa reflexão, inclusive, nem foi possível, né? Fazendo de novo o modus operandi da fragmentação e do conflito, né? Patrícia e Flávia, nosso tempo esvaiu-se, nós vamos continuar essa prosa aqui, porque esse assunto é seríssimo. Fica registrado aqui o nosso veemente repúdio à concessão de licença à operação para a Anglo-América, nessa mineração criminosa na região da Conceição do Mato Dentro, né? Obrigado, Patrícia Generoso Tomás Guerra. Obrigado, Flávia Lilian Santos Costa Barroso. E parabéns, e que a força e a luz divina continue movendo vocês e nos movendo para a gente lutar pela dignidade humana e também pela dignidade de toda a biodiversidade. Obrigado a todos que nos honram com atenção. Obrigado aqui à direção da TV Comunitária, aos funcionários que nos ajudam aqui, são imprescindíveis. E até o próximo Palavra Ética.